E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, mais um vídeo sobre programação para consoles antigos, Super Nintendo, Mega Drive. Meu nome é Douglas Diniz, se você não me conhece. E hoje aqui vou falar sobre mapa de memória. Isso aqui é uma parte bem importante aí para entender essa parte de assembly, né? Conseguir programar em assembly, esses consoles antigos ou sistemas embarcados hoje em dia, né? Se você pegar um projeto aí que usa uma plaquinha com uma CPU ali pequenininha ali, você vai ter esse tipo de coisa aqui, né? Você tem que, no início do projeto, ver o mapa de memória ali do seu sistema ali para conseguir entender como que você vai programar ali os chips, né? Fazer o seu software, né? Os endereços e tal, né? Então, hoje aqui é uma introdução a esse assunto. Nos próximos vídeos eu vou expandindo em cima disso daqui, explicando como que funciona o mapa de memória do Mega Drive, do Super Nintendo. Isso aqui é fundamental para conseguir fazer o software para esses videogames aqui. Parece algo um pouco complexo no início, mas vocês vão ver que é muito fácil. É algo lógico, assim, se você pegar assim, o hardware aqui, essa placa, começar a ver as memórias que tem aqui, vocês vão ver que o negócio aí segue uma lógica fácil de entender. Então é o seguinte, ó. Vamos pegar uma plaquinha assim de um cartucho. Isso aqui é uma plaquinha de um cartucho, né? Esse chip aqui que tá com vermelho em volta é a ROM, é onde tá o jogo em si ali, né? É um chip aqui que, por exemplo, tem 1 mega ou 4 megas, vamos supor, né? Chrono Trigger, por exemplo, é 4 megas. Aí tem jogos menores, né? 512K, né? Mas isso aqui é um chip, certo? Aí eu já expliquei aqui no canal, aqui nessa playlist, esse vídeo aqui, ó, que é a parte 6, onde eu explico como que as memórias funcionam. Então, se você não conhece muito bem essa parte de memória, assista esse vídeo aqui, que lá eu explico como que as memórias funcionam, esses chips de memória aqui, né? Então, isso aqui é um chip de memória que tem lá o barramento, tem os pinos de endereços e os pinos de dados. No caso do Super Nintendo, o barramento de dados é 8 fios ali, né? 8 pininhos aqui. E o barramento de endereços vai depender do tamanho da memória. Se for 1 mega, vai ser 20 pinos, né? Do A0 até o A19. 2 mega, 21. 4 mega, 21 pinos, né? 22 pinos. Então, se a gente pegar olhar para esse chip aqui de forma separada, assim, individual, a gente tem isso daqui, ó. É uma memória que vai do endereço 0000 até FFFFF. Vamos supor que isso aqui é 1 mega, né? Então vai de 000000 até 0FFFFF. Coloquei aqui o endereço em formato 24 bits, né? 3 bytes, certo? Então, se tem 1 mega, os endereços são esses, vai de 0 até FFFFF. Beleza? Então os fios aqui de endereços que vão entrar vão ser do A0 até o A19. Aí todas essas combinações aí dos 20 fios ali vão dar o 1 megabyte, né? Cada endereço vai endereçar 1 byte dentro aqui da ROM, né? Então eu fiz aqui em laranjinha aqui, ó. Vamos supor que dentro desse chip aqui tem lá o byte 1000 em hexa, né? Tá em algum lugar aí dentro, mais ou menos aqui, vamos supor, né? Tem 1 mega, né? O 1000 aqui tá mais perto do começo. Então o byte 1000, para acessar esse byte, vamos supor que a gente quer ler o byte 1000. A gente vai ter que colocar aqui no barramento, aqui nos pinos aqui, o endereço 001000, né? Os pinos, os 20 pinos lá, vão ter que ter ali o endereço 1000 aqui, né? Aí vai sair no barramento de dados ali o valor daquele byte. Simples, né? Já expliquei naquele vídeo de memórias lá. Nenhuma novidade até aqui, né? Vamos pegar também agora, ó, a RAMzinha. Vamos supor que esse cartucho aqui, ó, esse aqui tem uma RAM, né? Para salvar o jogo. Também é um chip de memória, certo? Se a gente pegar esse chip de forma individual aqui, esse carinha aqui, vamos supor que ele tenha 8K bytes de tamanho. Lá na época do Super Nintendo, lá os cartuchos tem vários tamanhos para o save aqui, né? Vamos supor que seja 8K, então vai do endereço 0000 até 1FFF, certo? 8Ks vai de 0 até 1FFF. Então, se a gente pegar o endereço 1000 também, vai estar aqui dentro em algum lugar, né? No caso vai estar no meio aqui, né? Porque 1000 em hexa seria o 4K, né? Seria metade aqui, né? Certo? Se a gente pegar também aqui, ó, a RAM do console, a RAM interna lá do console. Já falei em outros vídeos aí que o Super Nintendo ele tem 128K de memória RAM, né? Aí no caso fica nesse chip aqui, a memória RAM, dentro da placa aqui do Super Nintendo, né? Esse chip aqui. Se a gente pegar esse chip aqui também de forma independente, é uma memória 128K, que vai do endereço 0 até 1FFFF, certo? Esse chip também vai ter os pinos de endereços aqui, que a gente vai colocar lá do 0 até 1FFFF. E aqui dentro também tem um endereço 1000 aqui em algum lugar, vai estar mais próximo do começo aqui, né? Mesma coisa. Por fim, a VRAM, que aqui no caso da placa fica aqui, né? São
64K. Então vai de 0000 até FFFF. O 1000 também vai estar em algum lugar aí, certo? Então eu peguei como exemplo essas 4 memórias, são memórias diferentes, com tamanhos diferentes, só para mostrar que se a gente pegar os chips de forma independente, são memórias ali, né? Os endereços começam em 0 e vão até o tamanho do chip ali, né? No caso da VRAM aqui, vai até o FFFF. Tá, guarda essa informação aí dos chips, né? De forma individual. Agora, vamos voltar para os vídeos anteriores lá, que eu já expliquei isso aqui algumas vezes, né? A gente tem a CPU, e tem os barramentos, né? Tem barramento de dados, de endereços e barramento de controle, né? Já expliquei lá, no controle aqui entra aquele output enable, chip enable, write enable, né? São os pinos ali, os fios que controlam se os chips estão ligados, estão lendo, escrevendo, né? Então a gente pode separar isso aqui em um barramento separado. No caso aqui, na página aqui eu já mostrei esse diagrama aqui de blocos, né? Eu coloquei aqui só de endereço de dados, né? O de controle tá meio que implícito aqui dentro, né? Super Nintendo esse aqui. Tá, o que a gente tá interessado aqui é no de endereços, que já falei várias vezes que tem 24 bits nos dois consoles, certo? Então a CPU, ela tem 24 fios ali de endereços. Se a gente pegar aqui, ó, aqui nessa página aqui, eu já coloquei aqui embaixo o esquemático, né? Isso aqui é do Super Nintendo. Se a gente pegar aqui, ó, a CPU aqui, que é esse chip aqui, né, o 5A22 aqui. Tá vendo que sai dele aqui, ó, CA0 até o CA23. Isso aqui é o barramento de endereços. Ou seja, vai do 0 até o 23, são 24 fios. E o de dados aqui é esse D0 até o D7, que são 8 bits, né? Então da CPU sai esses 24 bits aí, esses 24 fios, que vão dar os endereços aí para acessar as memórias que estão no sistema. A CPU aqui, né, 5A22 que ela tá aqui, né, ó, esses 24 fios de endereços aí, esses 24 bits aí, vão andar por toda a placa aqui e chegar em todos esses chips aqui de memória. A RAM, a VRAM... VRAM não, né? Vou explicar depois. Mas vai chegar no cartucho aqui, seguindo o diagrama de blocos aqui que eu mostrei, né? No caso do Super Nintendo, tem 2 barramentos de endereços, né? O A e o B. Tá, mas o que eu quero mostrar aqui é que esses 24 bits vão gerar 16 milhões de endereços, né? Todas as combinações ali de 24 bits vão dar 16 milhões de alguma coisa, que são 16 megas, né? 16 megabytes de memória. Ou seja, a gente consegue gerar endereços, endereçar bytes num range de 16 megas. Endereço 000000 vai endereçar o byte 0. O 000001, o byte 1. O 000010, o byte 2. 000011, o byte 3. Assim por diante, até chegar no tudo 1, né? 111, que vai ser o FFFF. Todas as combinações são 16 milhões, né? E lá vai, né? Então a CPU consegue gerar esses 16 megas de endereços aí. Então o espaço de endereçamento da CPU é 16 megas. Ele consegue enxergar 16 megas. Porque tem 24 bits de endereço. Se tivesse 32, seria 4 bilhões e lá vai, né? Mas no caso, como são 24, é 16 megas. 64 bits, aí é muito mais, né? Tá, então a CPU, ela enxerga 16 megas. Tá, aí que vem a questão, ó. Vamos supor que eu quero ler o endereço 1000 aqui que eu coloquei, que eu mostrei aqui em todos esses exemplos no início. Eu quero ler, por exemplo, o endereço 1000 da ROM, ou o endereço 1000 da RAM interna do console. Mas se eu colocar aqui no barramento de endereços o valor 1000, 001000, de qual 1000 eu tô lendo? De qual chip? Porque todos os chips aqui tem endereço 1000, né? Esse aqui tem endereço 1000, a SRAM tem endereço 1000, a VRAM tem endereço 1000 e a WRAM tem endereço 1000. Mas de qual que eu leio? Se eu colocar endereço 1000 aí no barramento. Esse que é o problema, né? Eu tenho várias memórias nos sistemas, cada memória é independente, é um chip independente. Se eu colocar que eu leio endereço 1000, todos esses chips têm endereço 1000, né? Então, isso aqui que é o problema, que é a questão do mapa de memória. A gente vai ter que, de alguma forma, mapear esses endereços aqui, esses chips, dentro dos 16 megas que o console consegue enxergar. Só um detalhe aqui, ó, que eu queria mostrar, é que você, por exemplo, aqui nessas figuras aqui, ó, eu coloquei aqui o endereço 0 aqui em cima, aí vai aumentando assim os endereços para baixo, até chegar no FFFF aqui embaixo, né? Isso aqui é uma forma que você vê aí em documentos, começando de cima para baixo. Outra forma que eu coloquei aqui, ó, é de baixo para cima. Também você consegue ver, depende do que tá fazendo o diagrama aqui. Pode ser das duas formas, de cima para baixo ou de baixo para cima. Você tem que analisar os índices aqui para ver qual que é
a direção aqui, né? Coloquei isso aqui só para mostrar que pode ser das duas formas, né? Aqui eu vou mostrar de cima para baixo aqui, né? Então, o que a gente tem? A gente tem lá os 16 megas que o sistema, que a CPU consegue endereçar. Aí a gente tem todos os chips e memórias. Só que cada chip é independente ali, né? Então, qual que é a solução? A hora que a gente for, os caras lá, os engenheiros, que quando eles foram criar o Mega Drive, Super Nintendo, eles tiveram que definir essas coisas aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, ó, a ROM e fazer com que ela fique lá no endereço, por exemplo, aqui, ó, C00000 até o CF, FF. No caso aqui do C0 aqui até o FF aqui dá 4 megas, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui para ficar mais ou menos em proporção aqui, né? Então, dentro desses 16 megas, vamos pegar aquele 1 mega que é da ROM e vamos fazer com que ela inicie aquele 1 mega no endereço C00000. Então, se a CPU quiser acessar o endereço 1000 da ROM, ele vai ter que colocar o endereço C01000, porque no C0 é onde começa a ROM. Vou colocar aqui, né? No caso, a gente poderia fazer, por exemplo, aqui, ó, do C00000 até o final, ser 4 megas. Esses 4 megas ficam para ROM. No caso aqui, como essa ROM tem 1 mega, só vai usar do C00000 até o CF, FF. O resto aqui vai ficar vazio, né? Mas essa região aqui ficaria para você colocar o jogo, o chip do jogo. Se o chip aqui tivesse 1 mega, vai usar do C0 até o CF. Se fosse 4 megas, usaria do C0 até o FF. Tá, beleza. A gente pode vir aqui, por exemplo, pegar a RAM aqui do sistema, que é 128K. A gente pode jogar ela aqui, por exemplo, ó, diminuir um pouco aqui. Colocar aqui, como é 128K, vamos colocar aqui do 7E0000 até o 7F. Ficaria 128K, mas começando no 7E0000, que por coincidência é onde o Super Nintendo coloca a RAM do sistema, né? Mas eu vou explicar isso em outros vídeos aí. A memorinha de save a gente pode colocar, sei lá, em algum lugar aqui, ó. Isso aqui é só de exemplo, né? 300000 até... Vamos colocar aqui, ó. 306000 até o 307FFF, que ficaria 8K, começando no 306000. A VRAM eu vou deixar de fora aqui, porque ela tem um outro esquema que eu vou explicar no final. Mas tá vendo isso aqui, ó? Eu peguei aqueles chips, aqui tem os endereços deles lá, e coloquei em alguma região desses 16 megas aí. Só que aí o que acontece? A CPU ela vai jogar, por exemplo, a ROM, né, que está no C00000. Vamos supor que ela quer ler o endereço 1000. Então ela vai ter que jogar aqui, ó, C01000, né? Isso aí vai ler 1 byte da ROMzinha aqui do cartucho, né? Só que para isso funcionar, tem que ter aqui, ó, um controlador. É um chip que ele que vai pegar, monitorar esses 24 bits. Aí se a CPU colocar aqui no barramento C0, 1000, por exemplo, esse cara aqui, esse controlador vai saber, opa, tá na região C0, então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que desligar todos esses outros chips aqui e ligar apenas o chip da ROM, porque é ela que vai jogar no barramento de dados o valor lido. No caso lá, o endereço 1000 vai vir da ROM, né? Então esse chip tem que ficar ligado, todos os outros têm que ficar desligados, certo? Se eu vim aqui colocar, por exemplo, aqui, ó, 7E1000, aí ele vai saber, opa, tá no range 7E, então eu vou ter que desligar o chip da ROM, aí vou ter que desligar aquele chip Enable lá, que eu já expliquei naquele vídeo lá que eu citei, né? Desligar tudo isso aqui, deixar apenas o WRAM ligado. Então esse cara aqui que controla os chips ali, né? Ele monitora os endereços que a CPU coloca no barramento e liga os chips de acordo com o mapa de memória. Que é esse negócio aqui, né? Então o mapa de memória é isso. Você tem lá seu range de memória que a CPU endereça. Você coloca nesse espaço as memórias que você tem no sistema. Esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo fictício aqui, que eu coloquei só para exemplificar, né? Mas nos outros vídeos eu vou explicar como que é o barramento, o mapa de memória dos dois consoles. A VRAM, por fim, né? A VRAM é diferente. A VRAM, por exemplo, ó, tem 64K, né? Só que eu não vou colocar ela dentro aqui que nem os outros chips. Eu poderia colocar aqui se eu quisesse, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, poderia colocar em qualquer lugar aqui que tivesse espaço aqui, né? Só que algumas memórias funcionam diferente, funcionam com registradores de I/O. Eu já expliquei isso aí em um vídeo passado, mais ou menos assim, né? Onde essa memória, que no caso a VRAM, ela fica separada, ela não fica no mapa de memória. Ela fica separada. Aí, o que acontece? A gente tem em algum lugar da memória, no caso aqui eu coloquei aqui, né, que essa barrinha aqui em rosa aqui, seriam registradores que estão mapeados aqui em memória, né? Dentro do mapa de memória aqui, ó, o endereço, vamos supor, coloquei um endereço fictício aqui, né? 402116.
402117, 402118 e 402139. Se eu colocar esse 402116 aqui, esse controlador sabe que eu tô me comunicando aqui de alguma forma com a VRAM. Aí como que funciona a lógica assim, ó? Eu tenho, por exemplo, né, um exemplo aqui básico, né? Eu tenho 2 registradores onde coloco o endereço. Vamos supor que eu quero ler ou escrever no endereço 1000 da VRAM, certo? Então eu venho aqui no 2116, que é o endereço que é o byte menos significativo. Então eu coloco 00, que é o byte menos significativo aqui do 1000. Coloco 00 aqui, e nesse outro aqui, que é o byte mais significativo, eu coloco 10. Então ficaria o endereço 1000, né? Ficaria 1000 aqui, né? 10 aqui, 00 aqui. Com isso eu vou setar aqui na placa gráfica o valor 1000 aqui, ó. Quer dizer que eu tô manipulando o endereço 1000 da VRAM. Aí depois eu tenho 2 registradores aqui, ó, 2118 e 2139. Se eu escrever um byte nesse registrador 2118, o que vai estar acontecendo é que eu vou estar gravando esse byte lá no endereço 1000 da VRAM. Aí, a hora que eu gravo ele vai gravar no endereço 1000 e automaticamente aqui, essa placa de vídeo aqui, esse tipo de vídeo vai incrementar para 1001. Então se eu gravar na sequência um outro byte aqui, vai gravar na posição 1001 e vai incrementar para 1002. Se eu gravar um próximo byte, vai gravar na 1002 e vai incrementar para 1003. Então fazendo isso, com um registrador apenas, eu consigo sair gravando coisas nele e automaticamente ir gravando de forma sequencial na memória de vídeo. Mesma coisa para leitura. Se eu ler um byte aqui do endereço 1000, o chip aqui incrementa para 1001, depois para 1002, 1003, 1004. Então eu consigo fazer basicamente o mesmo acesso que eu faço aqui diretamente se estivesse aqui no mapa de memória, só que agora eu faço através de registradores. Eu tenho alguns registradores que eu coloco o endereço, gravo o endereço, e outros que eu fico fazendo leitura. Com isso eu consigo ter memórias que ficam fora do mapa de memória, do espaço de endereçamento aqui da CPU, mas que eu consigo acessar e gravar e ler através de registradores. Isso daqui a gente vai ficar fazendo direto, né? Tem várias coisas aí nos 2 consoles que funcionam dessa forma, com registradores de I/O, né? Então aqui, né, resumindo, né, o controlador captura o endereço da CPU e ativa o chip que tem naquele range de memória. O controlador tem que saber onde tudo está mapeado, né? Então é o controlador que vai implementar, vamos dizer assim, esse mapa de memória aí, né? A partir do endereço que entra aqui no barramento da CPU, ele vai ativar um dos chips aqui ou se comunicar com I/O com algum outro chip para fazer o que tem que fazer, né? No caso da VRAM aqui, né, que tem a PPU no meio aqui. A gente tem os registradores que a gente fica gravando, né? Se a gente pegar aqui o esquemático, vamos pegar algumas memórias aqui, ó. No caso aqui, ó, do Super Nintendo, a gente tem nesse chip aqui a Work RAM, né, que é a RAM do Super Nintendo, que é 128K. Aí aqui tem, ó, os chip enables aqui, né, que são esses CS1, CS2, CS3 aqui, né, tem o read e o write. A gente vê, ó, tá vindo aqui esse barramento verde. Isso aqui vem lá da CPU 5A22. No Super Nintendo, já expliquei isso aí em vídeos passados, né? A CPU dele, o core ali, é baseado no 65C816. Só que a Nintendo pegou esse processador, criou uma casca em cima, com um monte de coisas, né? E a parte de DMA, aquelas coisas lá, tá tudo nesse chip. Então, o controlador no Super Nintendo já é a própria CPU, já tem uma casca que já faz esse controle total, né? Porque aqui no Super Nintendo é a CPU que controla todos os barramentos. Os chips aqui, a RAM, o cartucho, a placa de som, vídeo aqui, eles não controlam, né, o barramento, só a CPU controla, então é mais simples. No Mega Drive, aqui eu já tinha citado anteriormente, lá no comecinho dessa série aqui, que aqui não, né, a CPU do Mega Drive é o Motorola 68000 normal, né, então ele não controla o barramento, quem controla é esse Bus Arbiter e o I/O aqui junto com a VDP. No caso, é mais a VDP que faz a boa parte aí do controle, porque ela que é responsável pelo DMA, que a gente vai ver no futuro, né? Então, ela que tem um controle maior aqui dos barramentos. A gente vinha aqui embaixo, aqui, ó, no esquemático. Na verdade, eu encontrei aqui um site, aqui no EasyEda, um cara aqui, ele meio que implementou esses esquemáticos aqui no EasyEda. Vou deixar esse link aqui na descrição, que dá pra ver bem mais detalhes aqui, né? A gente pegar, por exemplo, esses chips aqui, ó, que são a RAM, né? São 2 chips de 32 para dar os 64K. Aí tem esses RAS0 aqui, ó, que é o chip enable da RAM. Se a gente começar a procurar aqui de onde que vem esse RAS0 aí, a gente vai ver que vai vir aqui da PPU, aqui da VDP, né? Vai vir daqui, ó. Tá vendo?
a VDP que controla lá a memória RAM, que ativa o chip ou não, né? Então aqui no Mega Drive é uma mistura aí daquele árbitro com a VDP aqui. Mas esses detalhes no software lá, não precisa saber tão a fundo esses detalhes aqui, né? Mas é importante para ter uma noção maior aí, né? Só para mostrar que esse controlador aí, no caso dos consoles, no caso do Mega Drive, é a VDP junto com o árbitro ali, né? E no Super Nintendo é a própria CPU 5222 que é responsável pelo controle do barramento. Aqui, né, se a CPU jogar um endereço lá, 7E alguma coisa, ele já vai ativar automaticamente esses pinos aqui, né? O RAM Cell, CPU RD e CPU WR aqui, né? Se for escrito ou leitura, né? Na hora que o CPU já coloca, ele já ativa automaticamente porque já tá saindo dele aqui, né? Então o mapa de memória é isso. É a gente pegar o range ali de endereços que a CPU consegue gerar, no caso 24 bits, e colocar ali os elementos do sistema dentro desse range aí. No caso é 16 megas nos dois consoles, né? Então aí nos próximos vídeos eu vou explicar como que tá dividido, assim, como tá distribuído em cada um dos consoles todos esses elementos aí, né? Aqui, esse exemplo que eu dei aqui é fictício, né? Aí o Mega Drive é bem mais simples, o Super Nintendo já é bem mais complexo. Mas vai ficar para outros vídeos aí. Beleza? Então se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!